Olá pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje... Ai gente, desculpa, deu vontade de espirrar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ela sabe demais. Você já conheceu alguém que sabia demais? Bom, você já conheceu uma pessoa que sempre queria te ensinar alguma coisa? Sempre queria apontar algum erro seu, né? E mostrar o quanto você estava errada em agir assim ou assado, sempre se colocando na posição de eu estou certo e você está errado. Mas quando você para analisar a vida dessa pessoa, você também encontra muitos erros. Então, não que ela não se empenhe em fazer o melhor, né? Pelo contrário, mas porque ela fica tanto tempo tentando ajudar os outros, ela esquece de alguns detalhes da sua própria vida que fazem toda a diferença. De repente você identificou isso em alguém e se você for um pouco humilde, talvez tenha até encontrado em você. Bom, vou falar um pouquinho sobre isso. Às vezes, a pessoa é cheia de ideias, cheia de pensamentos, de várias coisas que ela acredita que de fato são verdade e podem até ser. E você, né, a pessoa quer compartilhar com cada um que encontra assim, uma oportunidade, uma vacilada para expressar aquilo que a pessoa aprendeu. Mas se ela for parar para pensar direitinho, o que acontece? Isso nem sempre é legal. Nem sempre é legal por vários motivos que eu vou dizer para vocês nesse vídeo ainda. A verdade é que tem tempo para tudo, né? Até para ajudar alguém, sabia disso? Sabia que existe tempo até para ajudar alguém? Então, eu vou colocar alguns pontos para vocês ficarem bem cientes do porquê de tantos pontos negativos em tentativas que às vezes a pessoa tem uma boa intenção, ela quer ser mais usada, ela quer se dar, ela quer ajudar os outros, tem uma boa intenção, mas às vezes a interpretação dessa boa intenção não é boa, tá? Então presta muita atenção. Primeiro, nem sempre as pessoas querem ouvir ou falar dos seus erros. Sabia disso? Tem gente que não quer ouvir. Tem gente que não está preparado para se resolver. Quantas pessoas que a gente conhece ou já ouviu falar que não se enxergam? Pessoas que não se enxergam. Pessoas que fogem dos problemas, fogem das situações, porque elas não têm coragem para resolver aquilo que às vezes está dentro delas. Então nem todo mundo está pronto para ouvir sobre os seus próprios erros. Elas não querem ouvir, elas não querem enxergar, elas não querem falar sobre isso, porque se elas ouvirem ou se elas falarem, elas vão ser obrigadas a resolver aquele problema, aquela situação. Então se você, às vezes, pode acontecer também, são coisas que elas percebem em si mesmas. São coisas, são erros, são situações que elas já perceberam que elas têm. E elas estão numa guerra, lutando contra isso, lutando para mudar. E para elas é muito chato falar sobre isso, é muito difícil. Ninguém gosta de falar sobre os seus pontos fracos, a gente fica muito alegre quando a gente tem que se elogiar, falar as nossas qualidades, mas quando a gente fala sobre os nossos erros, a gente fica sem graça mesmo, não é verdade? Então, e às vezes, as pessoas simplesmente desconhecem os erros também, né? Então, e preferem ficar nécias, preferem que eles fiquem lá mesmo debaixo do tapete. Então às vezes a pessoa não está disposta a sacrificar aquilo dali. E ela prefere não se mover em relação a isso, para não descobrir porque aquilo dali às vezes é a ponta de um iceberg escondido. E é cômodo para as pessoas, para qualquer um, não conhecer os próprios erros. Se você não conhece, se você desconhece, se você não sabe, é muito mais fácil de você ter motivo para não mudar. Não é verdade? Então tem gente que não quer mudar. E às vezes você vai chegar para a pessoa, você vai falar com a pessoa, ela vai ficar chateada com você, porque você está se metendo na vida dela. Ela não pediu para você ajudar ela. Ela não pediu para você
falar com ela sobre isso. Então, é o primeiro ponto. Então, você sabe demais, você tá pronta para ajudar, mas ela não pediu para você, então nem sempre, né? Nem sempre a gente tem que ter esse discernimento de quando é a hora de fazer isso. Tem gente que a gente tem que falar, é o jeito, mas nem todo mundo quer saber, pessoal. Segundo ponto, nem todos têm estrutura para ouvir sobre isso. Quando eu digo estrutura, eu quero dizer assim, quando você vai falar para alguém sobre um erro, sobre alguma coisa, é muito diferente quando uma pessoa fala e às vezes quando o próprio Deus fala. Porque quando Deus fala com uma pessoa, Ele nos faz perceber aquele erro, Ele nos faz reconhecer, Ele nos faz lutar para mudar, sem que a gente fique chateada ou com raiva, a não ser de nós mesmos. Deus faz cair a ficha de um modo tão puro e tão transparente que não tem como retrucar, não tem como você dar desculpa ou você negar, que é o que muitas vezes as pessoas fazem quando elas são postas na parede, digamos assim. Então, é muito mais fácil você levar a Deus esse problema da pessoa do que você ir direto na pessoa, tá? Que às vezes a pessoa não tá pronta para falar, para ouvir sobre isso. Terceiro ponto. Nem tudo que se vê de errado deve se levar a um lugar mais longe, tá? Você viu uma coisa errada, apareceu ali, morreu ali. Deixa passar batido, esquece. Deixa em off, abafa, como dizem por aí. Você não precisa necessariamente tentar mudar uma pessoa porque ela cometeu um erro ou crucificar a pessoa. Todo mundo erra, até você, tá? Até eu. Até eu, né? Até eu, como se eu não errasse, né? Todos nós erramos, ok? Então, errou, uma pessoa cometeu um deslize, um vacilo. Gente, não é algo grave não, mas uma coisa singela, assim, esquece, sabe? Deixa pra lá, foi um errinho. Quarto, não vale a pena. Às vezes, simplesmente não vale a pena. Porque se a pessoa não te ouvir e não entender o que você tem a dizer, se ela distorcer suas palavras, alguma coisa, ela vai ficar chateada com você. Pode criar uma mágoa, pode criar uma raiva. Ela vai sair dali, né, chateada, falando mal de você, quem sabe? Então, vai criar um distanciamento entre vocês, tá? Vocês vão sair daquela conversa chateadas, que às vezes, quando a conversa é uma conversa boa, quando é uma conversa que vem de Deus, a pessoa sai aliviada, ela sai assim, caramba, eu tenho realmente que mudar, eu vou fazer isso daí que você tá falando. Mas quando não, as pessoas saem chateadas. Então, mas se for o caso de uma necessidade, você tem que falar, ou assim, já aconteceu várias vezes, é alguma coisa que é grave, das duas uma. Ou você fala uma vez, da forma mais light possível, sem que pareça que você está querendo se meter na vida da pessoa, e depois você deixa tudo nas mãos de Deus, ou você leva essa informação a alguém superior a você e essa pessoa vai saber o que fazer, tá? Então, vendo esses 4 pontos ruins, são muitos, né? Provavelmente tem mais. Eu não tô conseguindo lembrar de mais nada, mas se você procurar, você vai achar. E o fato é que, agindo assim, você não é notado como uma pessoa legal, que está tentando ajudar as outras pessoas, e sim como alguém intrometido, inconveniente, autoritário e por aí vai. Mas o fato é que se você viu ou ouviu uma coisa de errado, a melhor maneira de você ajudar, primeiramente, né, é orando. Pedindo a Deus para incomodar a pessoa, para despertá-la, para abrir seus olhos. Não é comentando com ninguém, né? Não é chegando direto na pessoa também, é orando.
E assim Deus vai ajudá-la. Deus pode convencê-la e com certeza fazer com que ela mude de uma maneira muito melhor do que eu ou você faríamos. E Deus, vendo esse desejo em você de querer ajudá-la, vai fazer até criar uma situação para ela se aproximar de você, acabar falando sobre isso para você. E aí sim você deixa a pessoa falar livremente, abertamente, por opção, sem forçar a barra. E aí você vai ajudar a pessoa de verdade, porque ela vai estar querendo ouvir, ela vai estar querendo aprender. Então, sabe de uma coisa? Você querer ajudar as pessoas é um ótimo sinal, é muito bom. Mas para você ajudar alguém, você tem que ter o que? Você tem que ter como ajudar, você tem que ter as ferramentas certas, né? Para isso, você precisa ter moral com a pessoa, né? Para ela não só te ouvir, mas também botar em prática aquilo que você falou. Enfim, são muitas coisas. Tem um momento certo para tudo, minha amiga. A melhor coisa a se fazer é o seguinte. Tem uma passagem que eu printei essa semana, coloquei no meu status, mas agora eu não lembro onde que tá escrito. Mas você procura e você vai achar. Cada um dará conta de si mesmo. Tá escrito na Bíblia que cada um dará conta de si mesmo. Então a melhor coisa a fazer é o quê? Se preocupar com você. Com suas atitudes, com seu jeito. Como você fala, o que você pensa, com quem você anda. Pois isso diz muito sobre você. Se analise e veja quem você tem sido. E se for o caso, muda você. Muitas vezes, por estarmos tão preocupados com o erro dos outros, acabamos esquecendo dos nossos. Mas não esqueça de uma coisa. A melhor maneira de ajudar alguém, inicialmente, é através da oração, tá? Pois essa atitude mostra verdadeiro amor à pessoa ser ajudada. Mostra respeito, mostra dependência de Deus, mostra sinceridade. E a segunda melhor coisa é dando o exemplo, né? A gente dá o exemplo e às vezes a pessoa nos observa e ela aprende com a gente. Olha, quando eu fazia parte de um grupo que as meninas, não todas obviamente, né? Mas assim, a grande maioria era tão legal e tão meiga no falar. E eu não sou muito meiga no falar, não, eu sou bem objetiva, se vocês perceberem. Mas, e eu ficava olhando assim pra elas, tipo, nossa, que legal, eu quero ser assim, eu quero muito ser assim, eu quero falar desse jeito, tipo, muito fofo. Assim, não faz parte da minha natureza, eu tô evoluindo muitas coisas, mas não tem como mudar também tudo, né? O nosso jeito, a nossa essência. Mas melhorar, sim, a cada dia a gente pode e deve melhorar mais. Então, tá escrito na Bíblia assim, ó. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Às vezes, você não tem que ajudar a pessoa, você tem que ajudar você mesmo, sabe como? Você viu uma coisa que tá errada e você não pode fazer nada, se afasta. Pronto. Você ajudou a melhor pessoa que você poderia ajudar. Você mesmo, sua alma. Não seja sábio aos teus próprios olhos, que significa o quê? Às vezes você acha que você sabe de tudo, que você entende das coisas, mas você não tá olhando o todo, você tá olhando só aquele pedacinho ali, e aquele pedacinho ali não é o todo. Então você acha que tá entendendo tudo, não tá entendendo nada. Provérbios 3, versículo 5. Não te estribes no teu próprio entendimento. Foi o que eu acabei de falar. Provérbios 17, 9. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Olha como isso é forte. O que encobre a transgressão adquire amor. Às vezes, você vai mostrar, você vai testemunhar e ajudar a pessoa como? Encobrindo aquele momento de vacilo do seu irmão na fé. Você vai encobrir aquela transgressão. Você vai dizer assim, tudo bem, não tem problema, foi um dia mal. Não tô falando de erros graves, repito, né, pra ficar bem claro, que às vezes a pessoa vai falar, fulano fez uma besteirona e tá falando que eu tenho que encobrir.
O que encobre a transgressão. Foi uma transgressão, foi um erro, aquilo que todo mundo faz, sabe? Aquele dia que você fala uma palavra que não era pra ter falado, que você, às vezes, né, tá num tom mais rude. Deixa passar, entendeu? Deixa passar. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos, porque às vezes a pessoa fala uma coisa assim, na hora da raiva, sem perceber, tá bom?